Josué 14, vamos ler as Escrituras no verso 12. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades, O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Hoje eu quero falar sobre a lei da montanha, o manual do escalador. Esse mês é um mês, o tema é sobre conquistar a sua montanha, o seu lugar alto. E nós temos Jesus que subiu a montanha por você, o Monte Calvário, a fim de conquistar a nossa salvação. Nós temos Moisés que subiu o Monte Sinai. A Bíblia é cheia de montes, e montes são lugares de conquista. E nós temos Caleb, que tem um grito no peito, depois de 40 anos, já idoso, dizendo: eu sei que tem cidades fortificadas, tem os anaquins ali em cima, tem Kiriat Arba, se você ler o texto, era o maior de todos os gigantes, e Caleb não estava intimidado, porque ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra de Deus, e ele gritou: dá-me a minha montanha. Hebrom significa abraço, ou significa unidade. Eu estive lá uma vez só, é um dos lugares mais difíceis em Israel, já que o conflito árabe-israelense está bem claro, já que eles são vizinhos de porta, então há barricadas, e há soldados, e há pedras. É um lugar de conflito, é um lugar de disputa até os dias de hoje, Hebrom. E é essa montanha que Caleb quer conquistar. Agora, os picos das montanhas são os lugares mais inóspitos do planeta. As condições climáticas são implacáveis. O Monte Everest, com 8.848 metros de altitude, é o monte mais alto do planeta. E os especialistas acreditam que os corpos de 120 alpinistas permanecem na montanha até o dia de hoje, sem conseguir ser resgatados. Gente que decidiu escalar a montanha sozinho, como Maurício Wilson, que em 1935 subiu secretamente, sem a permissão do governo tibetano, com apenas 3 carregadores ao seu lado. E ele não obteve boa sorte. Os ajudantes fugiram e se recusaram a ir adiante e o deixaram sozinho. Mesmo assim, o Wilson insistiu, e isso lhe custou a sua vida. A primeira regra da montanha é que você nunca sobe uma montanha sozinho. Eu tenho muito medo de gente solitária. Eu tenho medo de gente sem amigos. Eu tenho medo de gente sem relacionamentos. Eu estava assistindo o The Chosen essa semana. Tem lá uns 5 minutinhos no meio dos 30 que vale muito a pena. Vale a pena por muito, de verdade. E tem uma hora que o Pilatos aparece, e a esposa dele fala: como vai? E aí tudo? Ele diz: eu vou ali ver um amigo. Ela diz: você não tem amigos. Definitivamente, você tem outra coisa, mas amigos eles não são. A primeira regra de uma montanha é que você não pode subir o monte sozinho. Sozinho você pode ser mais rápido, mas em equipe você vai mais longe. O seu risco diminui quando você tem o seu grupo, o seu time, a sua equipe. Os seus casca de bala, é assim que está falando agora? Diz a Bíblia que o solitário busca os seus próprios interesses e incorre contra a verdadeira sabedoria. Mentoreamento é crescimento sem dor. Se eu tivesse alguém para me ensinar
anos, décadas atrás, eu não tinha sofrido o quanto eu sofri. Eu aprendi uma coisa: tem gente que aprende com seus erros, gente que aprende com os erros dos outros, e tem gente que nunca aprende. Na subida da montanha, você precisa de um guia. Você tem que ir um passo por vez, tem que levar oxigênio consigo, tem que ir descansado. Tempestades e deslizamentos de gelo podem acontecer. Na subida da montanha são previstas. Quando nós somos um time, nós cuidamos uns dos outros. E o equilíbrio de uma organização é o time. Nós ouvimos isso ontem. Não é o líder que é equilibrado, mas é o time que o equilibra. É quando você tem uma equipe que consegue ver seus pontos cegos, suas costas, que é capaz de te dar um feedback. Você tinha que ter alguém para falar para você qual é o retrato, um espelho para te dizer a sua real condição. Um espelho. Diga para o seu irmão, você precisa de um espelho. Edmund Hillary contratou uma grande equipe que carregou 2,5 toneladas de equipamentos e de alimentos. E aquilo não poderia ser levado de caminhão ou de avião para a base da montanha. Então eles foram entregues em Katmandu e carregados por homens e mulheres por cerca de 280 quilômetros, descendo e subindo as encostas do Himalaia. Foram 300 pessoas apenas para levar suprimentos até as proximidades da montanha do Everest. O trabalho exigia equipe que deixou os homens exaustos. Eles depois levavam equipamentos montanha acima para o próximo grupo. Equipes de 2 homens abriam o caminho pela montanha, descobrindo trilhas, encurtando distâncias e verificando as cordas. Quando ficavam desgastados para continuar, davam lugar para que outra equipe cumprisse a próxima etapa. Eles ficavam tão exaustos, tão cansados, que eles tinham que permitir que os outros fossem à frente deles, revezando. Uma montanha como essa, não dá para subir correndo na frente sozinho. Não dá. Não dá para competir com seus colegas. Subir uma montanha não é uma subida de competição, mas de colaboração. O pessoal da equipe do John me perguntou: e aí, como é que é Brasília? Eu estava lá em Balneário. Eu disse: pouca colaboração, muita competição. Numa equipe, quando você tem pessoas que competem umas com as outras, você está sabotando o todo. Então você segue vagarosamente, com muito cuidado, e conta com a ajuda dos outros. A lei da montanha é que nós subimos todos juntos. Diga para o seu irmão: vamos subir juntos. Diga: vamos vencer juntos. Isso vai nos deixar cansados, às vezes doentes de exaustão. E muitos vão ficar desapontados por não serem aqueles que vão chegar no topo primeiro. A lição da montanha é que nós devemos fazer tudo o que é possível para que os outros cheguem. Foi isso que aconteceu na conquista do Monte Everest. Os que iam à frente trabalhavam para que os outros fossem adiante. Sim, a montanha torna os homens grandes. E só há homens grandes quando eles se sacrificam uns pelos outros. Isso é grandeza. Sim, o maior de todos eles se sacrificou por nós no alto da montanha chamado Gólgota, pela causa dos nossos pecados. Na sua conquista, nós temos alpinistas que fazem a rota, os carregadores de suprimentos, aqueles que limpam o caminho à frente e os que estavam ali somente para ajudar. É o trabalho e o sacrifício da equipe que nos dão a chance de chegar no topo. Então, em 29 de maio de 1953, pela primeira vez, Edmund Hillary
e Tenzin Norgay conseguiram aquilo que nenhum outro homem fizeram antes. Eles ficaram em pé no cume do Monte Everest, o pico mais alto do mundo. Aquilo foi uma grande conquista, mas eles não chegaram ali sozinhos. Eles não poderiam ter feito isso sem uma grande equipe. Porque quanto maior é o desafio, maior a necessidade de um time. Você não pode fazer grandes coisas sem uma grande equipe. Esta é a lei da montanha. A segunda lição da montanha é que não dá para subestimar a dificuldade da escalada. Você não conhece a montanha. Ela é inóspita, difícil, desconhecida, e você pode até morrer nela. Eu já vi isso acontecer. Quanto mais alto você vai, mais desconfortável você fica. A vida vai ficando cada vez mais dura quando você está próximo do topo. Nietzsche. Alpinistas, então, colocam grampos em seus sapatos. Eles são cravos fixados às botas para subir. Mas houve quem optou por não usar o equipamento, o que fez com que escorregassem, caíssem, não sobrevivendo. Lhes custou a vida, a falta de cuidado. Quem não levou a montanha a sério, teve que pagar o preço com a própria vida. Subir a montanha não é um brinquedo de criança, nem uma diversão no parque. Não é uma Disneylândia. Por 32 anos, entre os anos de 1920 e 1952, 7 expedições tentaram chegar ao topo do Monte Everest e falharam. Subir a montanha não é um passeio de parque. Eu já vi muita gente não medir os custos e não conseguir chegar no seu sonho. A vida é feita de sacrifícios e de benefícios. E você não pode omitir os sacrifícios, somente falar dos benefícios. O caminho do montanheiro é sacrificar um bem de curto prazo para viver um bem a longo prazo. Nós fizemos agora esse evento do John, e foi incrível, foi um dos melhores eventos, um dos mais incríveis eventos que nós tivemos oportunidade de promover, mas ninguém conhece os bastidores de como é difícil, e eu estranhei a pressão que nós sofremos, e eu entendi que conquistas incomuns vêm de sacrifícios incomuns. Subir a montanha exige viver de acordo com princípios e não com prazeres. Uma vida de virtudes. E virtude é o contrário do hedonismo. Hedonismo é viver por prazer. Sacrifício é o sacro ofício. É um ofício sagrado, é um trabalho sagrado. Nós sofremos muito por decisões baseadas em apenas prazer. Prazer irresponsável sempre tem um custo de sofrimento, a médio e a longo prazo. A maximização do prazer é a corrupção da moralidade, é a decadência do mundo, e o mundo se divide em pessoas que buscam o crescimento e que pagam o preço por isso, e em pessoas acomodadas nos prazeres ou no ócio. Você está aqui para conquistar sua montanha. E há 2 montanhas que você tem que conquistar aqui, ou se determinar a fazê-lo. A primeira montanha que nós temos que conquistar é a montanha do eu. Você é a montanha. Então diga para o seu irmão, suba a montanha. Conquiste a si mesmo. Lide com seus medos, com as suas preocupações, com suas manias, com suas obsessões. Administre seus sentimentos. Um homem deve pertencer a si mesmo. Administre suas intenções, suas motivações. A primeira montanha que você tem que vencer é a montanha interior. Você precisa de autocontrole, autogoverno, autocomando. Jim Whittaker foi o primeiro americano que conquistou o Everest. E ele tentou algumas vezes.
E ele perdeu. E um dia ele olhou para uma foto do Everest, com as câmeras ali em cima dele, mostrando como ele falhou em conquistar a montanha. Então ele olhou para o monte e disse: Monte Everest, você cresceu tudo que você podia crescer, e eu vou crescer para conquistar você. Mas Jim Will Talker diz: você não conquista uma montanha, montanhas não podem ser conquistadas, você se conquista. Então conquiste seus motivos, suas razões, suas emoções. A montanha está em nós. Controle as vozes que atormentam você. Descubra seus pensamentos mais íntimos. É hora de você desafiar suas crenças limitantes, as vozes que militam contra a sua atualização. Nós queremos conquistar as montanhas ao redor, mas nós deveríamos primeiro conquistar a montanha dentro de nós. Para que você possa impactar o mundo ao seu redor, é preciso, primeiro, controlar seu ambiente interno. Seu ambiente interno. Lidar com as tempestades dentro de você. Com a sua impaciência. Com o seu medo, com a sua ansiedade. Com a sua obstinação. Com a sua língua, que é mais rápida do que o seu cérebro. É preciso dominar o que está acontecendo dentro de você. Tudo começa no momento em que você conquista a montanha do eu. O que você está passando, quando você faz isso, vai servir para expandir sua capacidade para o seu próximo nível. Então diga comigo, próximo nível. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga: você está entrando no seu próximo nível. Não, olha para o seu irmão e fala: isso é uma palavra profética para você. Você está entrando no seu próximo nível. Quantos sabem que isso é verdade? Eu acho que você não está tão empolgado para o próximo nível. Eu ouvi o John falando ontem: a maioria das pessoas não lidera a sua vida, elas apenas aceitam a sua vida. Elas vão no flow, no fluxo. É preciso então ter intencionalidade. Ninguém chegou no topo acidentalmente. Tudo que vale a pena está montanha acima. Obrigado, pastor. Então vamos repetir juntos: tudo o que vale a pena está montanha acima. Quantos querem a sua montanha? Quantos estão como Caleb hoje dizendo: dá-me o meu monte? Quantos querem a sua geografia, o seu lugar alto? Seu sucesso é definido pela sua intencionalidade. Há pessoas que viveram na margem de si mesmos durante a vida. Como diz Fernando Teixeira de Andrade, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Na marginalidade, nas bordas da vida, na periferia do nosso destino. Então chega o tempo de se lançar na busca de encontrar uma vida mais profunda, uma vida mais rica e mais significativa. A segunda montanha que você tem que conquistar é a montanha dos seus sonhos. Algumas vezes as pessoas chegam no topo, no alto de uma montanha, para descobrir que subiram a montanha errada. Eu lutei tanto por isso, paguei tanto um preço, e eu não queria chegar aqui. Se você tem um sonho realmente grande, você precisa de uma equipe para realizá-lo. Nada acontece sem um sonho. Então a primeira pergunta é: o que existe no seu coração?
E a segunda pergunta é: quem faz parte da minha equipe? Quem? Seu potencial é tão forte quanto o da sua equipe atual. Portanto, é necessário examinar quem está se juntando a você na jornada. Isso é crítico. Maurício Wilson, lembra o que morreu porque quis subir sozinho, com apenas 3 homens medrosos? Não foi capaz de realizar o seu sonho de subir a montanha. Edmund Hillary e Tessin Norgay contrataram os melhores montanhistas do mundo. Eles tinham uma equipe de verdade. Diga comigo, uma equipe de verdade. Não é daquela do seu time de futebol. Nós estávamos ali em cima agora conversando com algumas pessoas, o deputado Ulisses, Paulo, secretário-geral da OAB, falando justamente sobre a falta de um time em alguns aspectos da liderança. E como isso é crítico, um staff comprometido, gente incapaz. Esses dias alguém me fez uma pergunta, acho que foi o pastor Dito, estava na mentoria, ele me perguntou: quais seriam as características das pessoas que você gostaria de ter perto de você? Ele falou 3, eu falei: só preciso de 2, e eu cito Paulo: o que de mim ouvistes, mediante muitas testemunhas, transmite a homens idôneos e fiéis, para que transmitam a outros. Paulo define 2 coisas: primeiro, lealdade, e segundo, capacidade. Vamos repetir isso? Lealdade e capacidade. Um grande sonho com uma equipe ruim não é mais do que um grande pesadelo. John Maxwell. Tudo que vale a pena na vida está no alto da montanha, e a sua equipe tem que ser do tamanho do seu sonho. Se você quer escalar o Monte Everest, você precisa de uma equipe do tamanho do Monte Everest. Não há outro modo de fazê-lo. Portanto, concentre-se em sua equipe e não no seu sonho. Ao construir a equipe correta, o sonho vai praticamente cuidar de si mesmo. Inclua pessoas com talento, habilidades e com atitude certa. Diga comigo: talento, habilidades, atitude certa. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto transmite a quem? A homens fiéis e também capazes para instruir outros. Diga: fidelidade, capacidade. Pergunta: o que procuro em pessoas perto de mim? Quanto maior for seu sonho, maior deverá ser sua equipe. E numa grande montanha, você não poderá deixar seus companheiros para trás e ir ao topo sozinho. Essa síndrome do cavaleiro solitário. Eu estou, nesse momento, atrás de montanhistas dispostos a subir a montanha comigo. Quantos querem subir a montanha? Quantos têm um grito no peito dizendo: dá-me o meu monte? Eu creio que estamos sendo chamados para uma transição. Sim, faça isso. Empurra o ombro do seu irmão aí com elegância e fala para ele: você está sendo chamado para uma transição. Diga para ele: você está recebendo uma nova missão. Então Caleb diz: olha aquela promessa, lembra? Mas quanto tempo tem? 40 anos. 40 anos, não é muito tempo para uma promessa ficar vencida. Eu vim aqui anunciar para você nessa Santa Ceia que as promessas de Deus não foram vencidas. Elas não têm prazo de validade para vencer, elas estão de pé e elas estão por acontecer. Se você tem alguma palavra para levar daqui desse culto, leva isso. Deus tem promessas válidas na sua vida e chegou o momento da sua recompensa, o momento de você subir o monte, mas você tem que chegar como Caleb chegou para Josué e disse: eu quero a minha montanha. Eu sei que lá tem cidades fortificadas, eu sei que lá tem gigantes, eu sei que tem os anaquins, eu sei que tem Kiriat Arba, mas se
o Senhor se agradar de nós, nós vamos comê-los como se come o pão. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Caleb diz para si: eu fui feito para vencê-los. Diga comigo: eu fui feito para vencer os inimigos. Olhe para a sua montanha e fale: essa montanha tem o meu nome. Deus lavrou a escritura da montanha no seu nome hoje. Nós vamos comê-los como se come o pão. Você lembra que João comia gafanhoto? Nós nos alimentamos dos inimigos que vencemos, dos gigantes. Eles nos tornam mais fortes, eles nos dão músculos. Antes daquela batalha você era fraco, essa batalha está tornando você mais forte. Cada luta que você enfrenta está fazendo você crescer. As pessoas sempre colocarão mais energia em evitar o que lhes causa dor do que perseguir os seus sonhos. E a maioria de nós vive muito aquém do que poderia viver. É como dirigir com o freio de mão puxado. Olhe para o irmão do seu lado e diga: solte o freio de mão. Alguém está rindo ali porque estava dirigindo desse jeito. Ei, você tem o que é preciso para fazer a coisa que Deus lhe chamou para fazer. E a vida é muito curta para ser infeliz e medíocre. Você precisa de melhores escolhas para tempos melhores. A vida deveria ser uma aventura marcada por crescimento e propósito. E a vida é uma permanente subida. 85 anos tem Caleb. Mas ele não esqueceu da promessa. Ele pediu a montanha, subiu a montanha. É hora de olhar para cima, aceitar o caminho mais difícil, o impossível, o que custa, o que demanda sacrifício, esforço, trabalho, e a luta, subir o seu monte. O Harari, o Yuval Noah, estava dizendo: nós vivemos num tempo em que a primeira vez na história da humanidade que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro daqui a 20 anos. Ou seja, ninguém sabe como será o mundo daqui a 20 anos. Nós estamos em um reset espiritual no mundo. A Bíblia diz que os demônios, quando saem de determinados lugares, eles vagam em lugares ermos até que voltam ao seu antigo lugar e que se encontra vazio. Essa é a hora de preencher espaços, de tomar territórios, de ocupar posições. Você está na sua hora de avanço. Qual é o meu sonho para agora? É estabelecer uma cultura de liderança, de líderes de verdade, não daqueles que alimentam seu ego, não daqueles que precisam se projetar, se promover, se publicizar. Não, nós não precisamos mais disso. Nós somos vencedores. A vitória já está afincada dentro de nós. Nós agora temos a missão de levar outros à vitória que nós estamos conseguindo. Nós vamos vencer e vamos levar outros à vitória. Nós vamos subir a montanha e vamos levar outros para subir a montanha conosco. Nós vamos criar uma cultura de liderança que serve. E a segunda coisa que eu quero fazer é criar um novo odre para um vinho novo. Mas isso você vai saber na conferência global. Nós estamos muito intencionais nisso. Não é um acidente o que aconteceu até hoje. Sim, é fruto de graça. E não é um acidente o que vai acontecer daqui a pouco. Nós estamos caminhando e sabendo para onde estamos indo. Diz a Bíblia: aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar de onde você mora e não faça economia nisso. Incompride as suas cordas e pregue firme bem as suas estacas. Diga para o seu irmão: esta é a sua hora de conquistar a sua montanha. Diga para Deus: dá-me a minha montanha. Fique de pé hoje em nome de Jesus.